Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Karen, eu tenho 24 anos, sou cristã e casada. E hoje eu tô aqui pra trazer uma palavra que Deus falou fortemente comigo e eu não podia deixar de compartilhar ela aqui com vocês. E o contexto em que Deus me deu essa palavra foi em um dos devocionais que eu estava tendo, um tempo a sós com Ele, e Ele me levou até 1 Samuel e me destacou 2 versículos. Mas antes de compartilhar, deixa eu só dar um resumão do que estava rolando aqui para você não ficar perdido. Saul, rei Israel daquela época, estava passando por um momento muito preocupado. Ele estava angustiado pra caraca, preocupado até com o risco de morte que ele estava correndo, porque ele iria enfrentar os filisteus. E nessa época, Deus estava em silêncio com Saul, porque ele havia desobedecido, feito coisas que não agradavam o coração de Deus. E pelo silêncio de Deus, ele decidiu simplesmente consultar uma fonte que não era correta naquela época, uma médium. E adivinha o que rolou nessa consulta com a médium? E o objetivo dele consultando essa médium era literalmente poder falar com Samuel, para poder ver o que Samuel diria para ele. 1 Samuel capítulo 28, versículo 16. Então Samuel disse: "Você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino do céu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso, o Senhor fez isso com você hoje." Às vezes a gente age como Saul. A gente sabe que a gente quebrou algum princípio que Deus estabeleceu. E ao invés da gente simplesmente se arrepender e voltar para Deus quebrantado, pedindo perdão e buscando a transformação, nós simplesmente corremos e nos afundamos ainda mais nos nossos pecados. E muitas vezes nós somos essas pessoas, as pessoas que não obedecem, as pessoas que se afastam de Deus, mas Deus está nos chamando de volta para essa santidade, para viver uma vida de intimidade, onde a gente ouve a sua voz, onde a gente abre mão de coisas passageiras por aquilo que é eterno, por aquilo que Ele preparou para nós. A gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, muitas coisas a própria mídia tenta abafar para que a gente não tenha tanto conhecimento de quanta coisa ruim está acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Mas isso só aponta para uma coisa: a volta de Jesus. E ele está deixando bem claros os sinais, porque a própria palavra dele em Apocalipse confirma sinais que declaram a volta de Jesus, que está próximo a esse tempo. Alguns deles já estão acontecendo. Este é o tempo que Deus está separando para nos chamar de volta à santidade, à intimidade, ao projeto original que Ele tem para a nossa vida. Muitos de nós acabaram abrindo mão desse primeiro amor. E eu sei que existem situações que nos massacram por dentro, que a gente não entende, mas a gente não precisa entender todas as coisas, a gente precisa confiar, parar de jogar a culpa dos homens em Deus. Se Deus não nos desse livre-arbítrio, Ele não estaria nos dando uma possibilidade de escolha. E não é isso que Deus deseja. E Ele faz isso porque Ele simplesmente quer que na nossa liberdade a gente o escolha. E escolhendo Ele, se aproximando dEle, as nossas escolhas refletirão o reino de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas escolhem aquilo que é mal. Deus, desde o início, tem nos dado as direções. A escolha de não ouvir, de não obedecer é nossa. Mas Deus, Ele é infinitamente bom. Em Apocalipse, Ele deixou vários sinais. Alguns deles já estão acontecendo. Deus está te chamando para um tempo de arrependimento, de intimidade com Ele. Ele está te chamando para viver um relacionamento intenso com Ele, viver em santidade. E santidade não quer dizer que você é perfeito, quer dizer que você foi separado por Deus para uso exclusivo dele. Esse vídeo também é para os cristãos que estão ali na igreja, que servem, que são ativos, porém que não levam uma vida de intimidade e de santidade. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se a gente não falar, quem vai? Deus te ama tanto, querido, que Ele não pode simplesmente ver a sua vida indo pro ralo, você vivendo uma vida sem sentido, uma vida vazia. Ele tem mais pra você. Ele não te chama porque Ele quer te usar, não. Muito mais do que fazer coisas por Ele. Ele quer que você o conheça e o conhecendo você o amará. E o amando, a sua resposta será servi-lo. Antes de tudo, Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu pai. E não só aqui na Terra, mas por toda a eternidade. Ele está voltando e os sinais estão se cumprindo e a gente não está
prestando atenção, a gente só tá vivendo. Ele virá para buscar a sua noiva santa, imaculada. E quando Apocalipse relata sobre o grande dia do juízo final, o critério de escolha para aqueles que serão salvos e para aqueles que serão condenados ao inferno é: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, ou servo bom e fiel. Conhecer tem a ver com intimidade, não tem como eu conhecer alguém que não convivo, que eu não converso. E é para isso que Jesus está te chamando hoje, para te conhecer, para ser conhecido por você. É ali que as dores se vão, é ali que os seus medos se vão. Volte os seus olhos para Jesus, viva em santidade, reconheça aonde você errou, volte, se quebrante, peça perdão. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se hoje você é essa pessoa, Ele já te dá uma resposta. Arrependa-se e volte. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu entendo que vale a pena cada renúncia, cada não, cada porta fechada, que vale a pena não entender tudo aquilo que eu vivi, que eu não preciso entender o porquê de todas as coisas, eu não preciso questionar Deus sobre a bondade dele, porque ele é bom e continua sendo bom. E quanto mais eu me aproximo, mais eu confio e mais eu me apaixono. E a minha resposta a isso é viver em santidade. Ainda há tempo para que você volte. Deus está te chamando hoje ao arrependimento e a uma vida de santidade. Eu não sei quantas pessoas serão alcançadas, mas eu sei. Eu sei que Deus quer falar com alguém. Se essa palavra tocou no seu coração, eu fico muito feliz em saber que eu fiz parte disso. Eu espero que vocês tenham sido edificados através desse vídeo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, já manda para essa pessoa. Deixa o seu like aqui, compartilhe o vídeo e vamos juntos expandir o reino de Deus. Até a próxima. Tchau!